Olá, bem-vindos, bem-vindos a mais uma concentração em grupo. Para os que vão assistir esse vídeo depois, meu nome é Denise Mughi, eu sou sublicenciada e agente de Grigori Grabovoi, sou responsável pela página Grabovoi Além dos Números, e toda terça-feira nós realizamos uma concentração em grupo. Eu divulgo o link nas páginas de Grabovoi Além dos Números, do Facebook, Instagram e Telegram. Considerem assistir a concentração ao vivo, porque vocês sentirão com mais intensidade os efeitos do aparelho PRK-1U, que é o aparelho para concentrações para a vida eterna, desenvolvido por Grigori Grabovoi. Só um momento. É um aparelho para ajudar o desenvolvimento das concentrações. E, quando você faz ao vivo, com esse aparelho, que eu estou disponibilizando o meu acesso pessoal remoto, e também tem o apoio do aparelho PRK físico, também aqui nas concentrações, o meu aparelho também, ele intensifica mais os efeitos da concentração. Então, os links para as páginas do Facebook, Instagram e Telegram eu deixo na descrição do vídeo, abaixo aqui no YouTube. Então, vamos colocar agora o nosso corpo numa posição para concentração. A posição normalmente é com a coluna na vertical. Uma posição ereta, uma posição ativa, porque a concentração não é uma meditação, não é para entrar em estados de transe. É uma concentração no estado ativo da sua consciência. Então, colocamos o nosso corpo na posição vertical, a coluna reta, levamos a atenção para o nosso corpo, olhamos para ele internamente, percebemos internamente um brilho. Alguns vão perceber esse brilho numa tonalidade azul, que é a tonalidade que a nossa alma percebe a ela própria. E olhando com essa visão interna, nós percebemos o contorno do nosso corpo físico, um contorno num tom branco prateado, em forma do nosso corpo físico. Daí, dessa percepção desse contorno, à frente dele você cria, à frente do seu corpo, você cria a esfera de luz branco prateada e insere o objetivo da concentração. Inserindo o objetivo da sua concentração, você também insere que essa concentração está em harmonia com a salvação global e com o asseguramento da vida eterna no corpo físico para todos, para você e para
todas as pessoas. E você vê dentro dessa esfera que esse seu objetivo está realizado e que realmente está em harmonia com tudo. E você leva essa esfera mentalmente, leve apenas a luz da esfera para a lente pequena do aparelho. Você mantém essa esfera na frente do seu peito e leve apenas a luz, como se você transportasse um pedaço da luz que tem dentro dessa esfera e inserisse dentro do aparelho, na lente pequena. Dessa luz que você inseriu na lente pequena, se transforma na Terra, no globo, na esfera terrestre, em cor branco prateada. E você gira, essa Terra está iluminada, né? Você gira pelas 3 lentes do aparelho, no sentido anti-horário. Essa Terra, com esse brilho, essa luz branco prateada, ela está iluminada com a realização do seu objetivo, que está em harmonia com o desenvolvimento de todos, com o asseguramento da vida eterna para todos. Depois dos giros pelas 3 lentes, algumas vezes, você percebe que esse giro se torna cada vez mais fácil. Aí você centraliza o seu olhar entre as 3 lentes e, com o impulso do seu pensamento, você passa para essa área que tem atrás do aparelho. Uma área distante no futuro infinito. Vá o mais distante que você conseguir em um único impulso do seu pensamento e vá mais além que a área da eternidade. E sinta que você recebe uma luz de retorno. Porque a área da eternidade é uma área sem limites, é uma área onde você consegue realizar o seu objetivo, porque tudo nessa área já está de acordo com a norma do Criador. Então, assim que você chega nessa área, você recebe uma luz de retorno, que é a luz da realização do seu objetivo, que vai retornar, passar através do aparelho e alcançar o seu corpo físico aqui, no presente. Perceba que essa luz que retorna do futuro é como se fosse uma névoa, uma espécie de névoa que sai pela superfície do aparelho e que vai envolver todo o seu corpo físico, e do seu corpo físico você vai expandir essa luz para tudo à sua volta, todo o seu entorno. E como eu falei na semana passada, que nós íamos fazer uma concentração de acordo com o livro de Grigori Grabovoi, os números das pedras, né? Para o desenvolvimento da vida eterna. Então, deixa eu compartilhar com vocês qual foi a pedra que eu escolhi. A pedra é a aventurina, essa pedra aqui. Por que eu coloquei essas flores aqui do lado? Porque a aventurina existe em várias cores. Inclusive, ele fala isso no livro aqui. Ela existe nas cores verde, amarelo, azul, preta e no tom de cereja. Aquele
ele está se referindo aqui nessa concentração é a aventurina cor de cereja. Tá? E no livro de Grabovoi, essa imagem da pedra aqui, normalmente no livro de Números de Pedra, de Grabovoi, ele não coloca a imagem das pedras, mas para essa ele colocou, porque é essa que você quer que ele quer que você se concentre, nessa com tom cereja. Então, essa imagem da pedra aventurina é do livro dele, eu não peguei na internet aleatoriamente, foi tirada do livro dele. E ele informa que esse é um mineral com manifestação prévia de propriedades curativas e influenciadoras de eventos. Esse é um dos minerais que tem esse tipo de propriedade. Ele informa isso quando vai falar da aventurina. E a sequência numérica da aventurina é essa que está na tela. 3, 1, 8, 5, 1, 9, 6, 1, 4, 8. Olhe para a pedra e perceba a sequência, essa sequência numérica da pedra para você conseguir penetrar no interior da pedra, na sua área informativa mais profunda da pedra. 3, 1, 8, 5, 1, 9, 6, 1, 4, 8. Ela é uma pedra originária que tem na China, na Austrália, no Brasil, na Noruega, no Chile, Estados Unidos, Áustria, etc. E ela também é usada para joias e também como uma pedra ornamental. Assim, surge um sério princípio de gestão relacionado ao fato de que, para que você tenha imediatamente o conhecimento e a informação sobre o desenvolvimento eterno, mesmo que estejam em opção de acesso remoto, do ponto de vista de sua consciência ou do seu corpo físico, você pode usar essa tecnologia para acelerar o controle. Áreas de controle desnecessárias que você não toca devido ao fato de que essas áreas de controle de alta velocidade e desnecessárias não têm tempo para entrar no sistema de interação essencial. E assim você atinge seu objetivo de controle. O que ele está informando aqui nesse início do texto sobre a pedra aventurina, que você usa áreas de controle que você aparentemente acha desnecessária, porque você não a usa, né, frequentemente, então ela não tem tempo de entrar no sistema de interação da sua consciência. Mas que através dessa pedra você vai conseguir acessar e usar essas áreas e você vai atingir o objetivo do seu controle. Continuando no texto, de acordo com as inclusões que estão no mineral aventurina, pode-se considerar o controle através da mica, que é uma das coisas que ela é composta, e fazer um arco constituído pela luz do pensamento entre a mica e os hidróxidos de ferro, que é outro componente da aventurina. Tal conexão de informações permitirá determinar os eventos do passado e do futuro, de tal forma que eles interagem no âmbito da tarefa de desenvolvimento eterno, de tal forma que o futuro sempre pode ser melhorado com base no nível mínimo de confiança
em eventos passados. O passado é transferido para o futuro, o passado é transferido para o ponto de controle e acontece que todo mundo futuro se desenvolve sob controle na direção da vida eterna e garante a vida eterna. Então, ele está pedindo para você penetrar mentalmente na estrutura da pedra. Ela é composta de mica, hematita e hidróxidos de ferro. Ele está pedindo para você penetrar mentalmente entre a mica e os hidróxidos de ferro. E você penetrando nessa estrutura interna da pedra, o seu pensamento faz como se fosse um arco de luz onde você vai transferir o passado para um ponto de controle e você vai conseguir controlar o futuro. Então, novamente, eu vou dizer a sequência numérica e você vai simplesmente deixar seu pensamento seguir essas informações que eu acabei de passar. Penetrar com sua mente dentro da estrutura da pedra, saber que existem dois componentes, né, dentro dela, onde você vai passar o seu pensamento como se fosse uma luz em forma que vai fazer uma forma de arco e que você vai passar o seu passado para um ponto de controle, onde você vai controlar todo o seu futuro. 3, 1, 8, 5, 1, 9, 6, 1, 4, 8. Não se preocupe se você fez certo ou se você fez errado. Da forma como você realizou, esse controle agora está correto. Não importa a forma que você tenha imaginado. Seguindo no texto, ao considerar as características do brilho desse mineral, cujo brilho é vítreo, você pode, por exemplo, imaginar algum tipo de vidro, como uma garrafa verde. Agora, à medida que eu vou falando, vocês vão imaginando. Você se concentra na pedra, imagina uma espécie de vidro como se fosse uma garrafa verde, para revelar qual líquido havia nessa garrafa. Essa garrafa é verde, é transparente, e você imagina que líquido tem dentro dessa garrafa. Ou seja, sua consciência, através de uma determinada ação, entra em um certo nível de realidade física. A consciência começa a escolher algum objeto na realidade física, por exemplo, essa garrafa. E então acontece que você pode rapidamente espalhar o controle e entender onde estava essa garrafa. Você imaginou a garrafa verde, imaginou que tipo de líquido tinha dentro dela. Agora imagine aonde estava essa garrafa. Quem a segurava nas mãos? Imagine quem segura essa garrafa nas mãos. Isso tudo que você está se reportando ao passado. Imagine que horas eram. Que tipo de pessoa bebeu dela? E imagine, então, veja o desenvolvimento da informação. Quem é essa pessoa? Onde ela mora? Onde ela nasceu? E assim por diante.
Vou dar um tempinho para vocês imaginarem tudo isso. Que através disso é um controle para o futuro. Voltando ao texto, assim controlando através da estrutura do mineral aventurina, você pode considerar um nível de controle suficientemente estendido que permite fazer o seguinte: uma vez que tais detalhes são possíveis na percepção e você pode explorar a estrutura de eventos passados com base nas características do brilho da aventurina, você pode, portanto, aplicar o mesmo ao futuro. Porque, do ponto de vista do futuro, a controlabilidade é mais dinâmica e você pode moldar rapidamente as informações do futuro na direção do desenvolvimento eterno. Ele está falando que, a partir do momento que você conseguiu imaginar tudo isso que ele sugeriu, apenas olhando o brilho da pedra e imaginando a garrafa e vindo a todos esses detalhes que ele sugeriu, você pode projetar isso para o futuro com todos esses detalhes, com total controlabilidade, total previsão. Então, faça isso agora. Projete para o futuro, com todos os detalhes, esse objetivo que você imaginou no início da concentração, olhando a partir do brilho da pedra da aventurina. Você pode explorar tal característica do mineral para isso, como a dureza, concentrando-se, por exemplo, em uma dureza de 5,5, ou mais ou menos no meio do intervalo entre 6 e 7, você pode fixar um certo sistema de divisão nas informações. Então, a dureza da pedra aventurina está entre 6 e 7. Ele pediu para você imaginar que essa dureza é 5,5. Porque você pode fixar um certo sistema de divisão nas informações. Trabalhando com as características da aventurina, pode-se considerar que a característica passada relacionada, por exemplo, à menor dureza, que é 6, esse 6 ele está dizendo para você considerar como o passado, que é a menor dureza da pedra. A próxima característica, 7, essa aqui, refere-se à característica futura da gestão. Então, você imagina o 7 como o futuro, o 6 o passado, o 7 o futuro, e você imagina 5,5, que é o presente. Pode-se determinar por essa percepção que os eventos futuros são mais estáveis. E assim é de fato. No nível da consciência, você pode ver um momento em que o futuro é realmente mais estável e administrável, pois o passado não tem uma realização direta no nível físico atual, do ponto de vista da consciência, devido ao fato de que os eventos do tempo atual, no nível físico, são influenciados principalmente por eventos presentes e futuro. Portanto, verifica-se que o futuro para a consciência é absolutamente, de fato, uma construção estável quando se trata da vida eterna e sem fim de uma pessoa em um corpo físico, ou seja, em seu próprio corpo físico. Então, vamos fazer essa concentração que ele sugeriu aqui. Você considera, lembra-se da pedra aventurina,
Você sabe que a dureza dela está entre 6 e 7, então você considera 6, a dureza, consistência na dureza como 6, como sendo passado, e numa fase de transição entre 6 e 7, 7 é o futuro. E você está numa dureza relativa a 6,5. Quando você olha e lembra da dureza dela de 6 do passado, você lembra que ela sempre existiu. A pedra aventurina, essa que você está imaginando, ela sempre existiu. Quando você olha para a dureza 7 da pedra, você lembra da pedra e você sabe que ela sempre existirá. E a dureza 6,5, que é o presente. Então, você tem essa certeza de que o presente é estável e o futuro é garantido. Transfira essa mesma sensação da pedra para o seu corpo físico. Olhe o passado e veja que ele sempre existiu. E olhe o futuro e perceba que ele sempre existirá. Voltando ao texto, continue com isso no seu pensamento, porque ele só vai detalhar, explicar por que isso acontece. Uma pessoa deve estar praticamente engajada em garantir o desenvolvimento eterno, superando os processos de envelhecimento e assim por diante. Considere os lugares onde a aventurina foi descoberta, por exemplo, na China, depois na Áustria, nos Estados Unidos da América, no Brasil. Pela presença real do mineral em localizações geográficas específicas, pode-se constatar que a prevalência da pedra ao nível dos sistemas correspondentes à consciência em várias áreas advém da lógica interna do desenvolvimento do universo. Se esta lógica é conhecida através de uma enorme quantidade de minerais no espaço exterior, e a estrutura do planeta interior é conhecida, então, desta forma, também é possível determinar a lógica do desenvolvimento eterno do homem, relacionada ao fato de que o homem deve igualmente conhecer seu corpo. Isso quer dizer que, quando você conhece o seu corpo, conhece a si mesmo, você conhece o mundo, porque o mundo é o reflexo do ser humano. Esse conhecimento do corpo deve ser fundamental em termos de tarefas e possibilidades correlacionadas com as informações dos minerais. Se existe uma possibilidade como tal, ou seja, um espaço cósmico eterno, infinito, criado por Deus, então, portanto, uma pessoa pode se desenvolver eternamente neste espaço cósmico. Ao comparar a ideia, o caminho do desenvolvimento que é expresso por certas estruturas do nível material, físico da matéria, pode-se considerar como desenvolver a consciência para que o sistema material, que é representado no universo, no espaço sideral, também permitiria que uma pessoa se desenvolvesse. Ele diz que, assim como o espaço, o universo é eterno, a pedra é eterna, eles têm uma correlação. E o ser humano tem a correlação interna com todo o universo. O universo é eterno, por isso o ser humano também deve ser eterno. Na fórmula química, a fórmula química é essa aqui, SiO2. Você agora deve se concentrar nos símbolos S e I, na letra I.
para garantir o desenvolvimento eterno. Concentre-se agora por um pouco de tempo no S e no I, na fórmula da aventurina. Mantenha em mente e vamos para a próxima. Tudo isso são concentrações de uma única pedra, a aventurina. E agora vamos trabalhar com flores, seguindo no texto dele a concentração que ele sugere. Ao trabalhar com flores, você precisa se concentrar na flor de cerejeira, como está no desenho aqui na tela. Ao mesmo tempo, a concentração deve ser tal que, ao se concentrar na flor de cerejeira, eu vou falar as cores e vocês passam rapidamente pelas cores e fixam atenção na cor da cerejeira, tá bom? Vou repetir. Ao mesmo tempo, a concentração deve ser tal que, ao se concentrar na flor de cerejeira, passe pelas cores amarelo, verde e azul em alta velocidade. Ou seja, imagine que essas cores elas vão evoluindo até a cor cereja. A velocidade de seu elemento de consciência, passando pela cor amarela, deve ser muito alta para que a cor amarela não toque a estrutura de sua consciência e você imediatamente manifeste sua consciência no nível da flor de cerejeira. Então, vou repetir, falar rapidamente e você vai passando por essas cores até fixar em sua mente a cor da cerejeira. Imagine, ao se concentrar na flor de cerejeira, passe pelas cores amarelo, verde, azul, em alta velocidade, até chegar à cor da cerejeira. Consequentemente, o nível de desenvolvimento da consciência, nesse caso, tem uma base muito rígida e concreta. Ao mesmo tempo, considerando todo o mundo externo com consciência, ou seja, como se impondo o tecido de sua consciência sobre todas as manifestações do mundo físico, pode-se obter certas leis desse desenvolvimento, ou seja, imagine mentalmente que sua consciência se estende à estrutura da área geográfica próxima a você. Depois, mais adiante, há alguns planetas, outros universos, você verá contornos que parecem o brilho de um mineral. Então, vamos fazer agora essa outra sugestão de concentração. Imagine mentalmente que sua consciência se estende à estrutura da área geográfica próxima a você. Expanda do seu corpo físico ao seu entorno. Quando você imagina isso, você vai estabilizando para desenvolver a vida eterna. Depois, mais adiante, você leva para a cidade, o país, a terra. Depois, há alguns planetas. Depois, leve a sua consciência a outros universos. Você verá certos contornos que parecem o brilho de um mineral, e daqui será possível ver que esse brilho forma uma certa construção até alguns sistemas formais semelhantes a fórmulas, a certas estruturas matemáticas. Você pode ver a essência interior que é transmitida ao seu nível espiritual e ao nível da alma. E então você conserta tudo e obtém algum tipo de dilatação do tempo dentro da percepção.
o que permite que você calcule e entenda claramente como calcular o sistema desse desenvolvimento. Aqui surge um elemento muito importante na gestão, que consiste no fato de que, considerando a razão da possibilidade de uma pedra estar no mundo por um tempo eterno do ponto de vista da lógica, você pode ver que sua consciência, então, começa a entender o que um organismo vivo precisa fazer, ou seja, o que é necessário, por exemplo, que seu corpo faça em um determinado momento. Existe uma tecnologia ainda mais específica quando você pode se perguntar o que precisa fazer literalmente agora. Então, ele vai sugerir agora uma outra tecnologia. Por exemplo, avance 20 centímetros com o pé direito ou mais próximo para receber informações de respostas específicas no campo da consciência, porque os minerais são um volume bastante grande da substância do universo e informações específicas no universo. Ao usar essa tecnologia, você pode obter respostas específicas literalmente desse tipo. Por exemplo, o que fazer no próximo segundo. Ou se uma informação for uma situação urgente que requer ação, como uma missão de resgate, você pode obter informações instantâneas com base em uma grande quantidade de informações que existem para sempre, composta por várias áreas. Então, vamos praticar isso. Você coloca-se conscientemente em um lugar e você sabe que quando você avançar um passo para frente, você vai estar um segundo à frente no tempo, ou um minuto, ou determinada quantidade de tempo à frente, aonde a situação que você está já vai estar resolvida instantaneamente. Coloque isso em sua mente. Você está no lugar e fixe isso para você. Quando você der um passo à frente, você vai ter acesso à solução de uma situação que você está passando. Então, quando você der esse passo, que ele fala, avance 20 centímetros com o pé direito ou mais próximo, você faz isso mentalmente. Coloca o pé direito à frente e avança. E isso significa que você avança esse tempo, né? Esse determinado tempo no futuro, onde você vai ter acesso à resposta que você precisa instantaneamente. Então, quando você fizer essa concentração, você faz uma pergunta e dá esse passo mental com o pé direito 20 centímetros ou menos à sua frente e consegue acesso à resposta para essa sua pergunta. Você pergunta assim, o que fazer? O que eu preciso fazer para me manter salva, me manter viva, para resolver essa questão, para solucionar esse problema, e dá esse passo mental e acessa a resposta para a sua pergunta. Continuando no texto, a lógica da consciência, aparentemente, muitas vezes reside no fato de que, para a consciência, um mineral localizado nas montanhas tem uma natureza física eterna, se não houver colisões com o corpo cósmico externo e esse mineral não for de alguma forma dividido. Como essa informação sobre o mundo é tal que um mineral pode existir para sempre em algum lugar, aqui a solução é única para a consciência. Portanto, qualquer outra substância pode existir para sempre. Tudo que se manifesta na forma material também pode existir para sempre. Veja, ele fala, tudo que se manifesta na forma material também pode existir para sempre.
assim como a pedra, o seu corpo físico. Há um certo plano de Deus nisso, voltado para o fato de que, desenvolvendo sua consciência de acordo com uma estrutura idêntica ao mundo ao seu redor, você chega ao conhecimento de Deus, no sentido de que ele não apenas estabeleceu a estrutura da vida eterna como uma ideia, mas também deu respostas específicas como fazer para que os organismos vivos vivam para sempre. E assim, nós terminamos a concentração. Muito obrigada a quem participou, a quem está assistindo o vídeo. E nos vemos no próximo vídeo, na próxima concentração. Obrigada.